Bom dia a todos. Possamos todos nós sermos bem-vindos a mais este Evangelho. Bom dia, Cris Pereira. Uma excelente semana para todos nós, né, que teve início ontem. Que tenhamos uma excelente semana, um excelente dia também. Bom dia, Renata. Hoje vamos conversar sobre indulgência, dando continuidade ao capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quase finalizando já o capítulo. Então vamos. Bom dia, Marcos, Caca. Vamos então iniciar, né? Fazendo a nossa prece inicial. Agradecendo a. Quem preferir pode fechar os olhos para se sentir mais à vontade e para se concentrar melhor também. Então vamos agradecer a espiritualidade amiga pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta semana, buscando paz, buscando equilíbrio, buscando boas reflexões também, que essas energias possam nos envolver, nos tranquilizar, para que nós possamos ter uma semana tranquila e mesmo diante das dificuldades nós possamos ter força, ter fé e ter esperança. Graças a Deus. Então hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante oportuno para nós. E esse capítulo ele vem trazendo, assim como os outros também, né? Mas esse capítulo vem trazendo reflexões bem interessantes para a gente, nesse sentido da gente ir saindo dos nossos vícios, para a gente ir se reconciliando com as pessoas, com os nossos irmãos, dos quais nós temos ainda dívidas com eles. Então esse capítulo vem nos trazendo um direcionamento muito interessante nesse sentido. Então nós vamos dar início à leitura agora, lembrando que é o capítulo 10, que é o capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, e o item é o item 16, que fala sobre a indulgência. Então vamos dar início. Mais uma vez, bom dia a todos que estão aqui conosco. Vamos dar início à leitura. Espíritas, queremos falar hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, não das que com aparência de atenuar a falta, mas evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar, também quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há? Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? Há de que não tereis feitos o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos,
sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos. Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos, sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração, e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de todos os atos. Lembrai-vos de que vós que clamais em altas vozes, anátema, tereis quiçá cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Então, o que nós podemos conversar sobre este item, né, sobre esta mensagem? Inicialmente nós podemos então entender, né, buscar entender o que esta palavra indulgência vem a nos dizer, né? Qual é esse sentido que a palavra indulgência nos traz? Então, se a gente for buscar, né, por definição mesmo da palavra indulgência, a gente pode compreender que a indulgência tem a ver diretamente com a facilidade para perdoar os equívocos cometidos pelos outros. Então a gente vai entrar assim também na questão do perdão, na facilidade de perdoar. E nós temos grandes exemplos quando a gente fala nesse sentido de perdão, de perdoar os equívocos dos outros. A gente tem, por exemplo, Jesus, na própria crucificação. Claro que a gente sabe que Jesus ele veio para cá, para a Terra, né, encarnar aqui na Terra, e tudo isso fazia parte da programação. Ele, como espírito que estava no grau evolutivo, aliás, está no grau evolutivo superior ao nosso, ele veio aqui como exemplo de irmão, para nos acolher, para nos dar exemplo de amor, de paz, de perdão também. Fazia parte da programação dele passar por essa crucificação, mas é claro que é sempre interessante nós lembrarmos que ele tinha essa paz interior e conseguia demonstrar aos outros o amor e o perdão por conta desse próprio grau evolutivo e por estar em paz. Então, por mais que ele passou por esse processo de julgamento e de condenação, de forma até que, sem ser um motivo mesmo que seria coerente, porque ele não tinha havido cometido atos ruins, né? Na verdade, o que ele fazia era tudo para o bem, mas mesmo assim, ele compreendia o grau evolutivo de seus irmãos e esse julgamento, e sabia que isso tudo fazia parte, né, da caminhada dele e da programação espiritual dele. Então, isso é o que aconteceu naturalmente. Então, e a gente pode lembrar, né, nesse sentido, como que isso aconteceu para Jesus, mesmo que isso tenha acontecido essa condenação, essa crucificação que foi muito dolorosa, ele estava em paz, então falou para Deus assim: Pai, perdoa-o, pois eles não sabem o que fazem. Então, que nós possamos sempre buscar lembrar dessa mensagem e também conosco, nos momentos que a gente estiver de dor, de julgamento, de condenação, mesmo que a gente acredite que isso seja um ato injusto, que nós possamos lembrar dessa mensagem de Jesus que nos fala: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Porque nós realmente, muitas vezes, nós não sabemos o que a gente está fazendo, né? Depois, às vezes, que a gente vai dar conta dos nossos atos, dos nossos pensamentos, da nossa forma de ser e de agir. E assim a gente vai, já a partir disso, né, entendendo a ideia da indulgência e entendendo a ideia do perdão, que está ligada diretamente com a indulgência, com esse sentimento
de indulgência que, como a própria mensagem nos fala, é um sentimento doce e fraternal. E não poderia ser o contrário, porque se nós estamos falando de perdão, nós estamos falando de um objetivo maior que nós buscamos encontrar, que é o amor. Então não tem como não ser doce, como não ser leve, como não ser algo que nos traz paz, que nos traz equilíbrio, que nos traz uma paz interior. E então a gente vai entrando também na ideia de que se nós queremos sempre estarmos bem, queremos sermos perdoados pelos atos que nós cometemos, então é interessante também que a gente busque isso, né? Busque não julgar, busque perdoar, entendendo que todos nós, né, temos aqui na nossa caminhada, temos as nossas escolhas e muitas vezes nós caímos e levantamos. Então, se a gente espera ser perdoado, é interessante também que a gente busque perdoar. Então tem a ideia do perdoai para que Deus vos perdoe. E então, continuando nessa ideia, a gente entende assim, como a gente está falando de algo como perdoai para que Deus não vos perdoe, a gente entende que com a indulgência não se vê os defeitos alheios. Na verdade, quando se tem esse sentimento de indulgência, esse sentimento serve apenas para que a gente possa, ao invés de apontar os erros dos outros, para que a gente possa identificá-los, mas no sentido de passar por um processo mesmo de educação, de orientação, para que a gente possa, assim, ao invés de apontar o equívoco, para que a gente possa, na verdade, dar uma orientação naquele caminho, falar, olha, será se foi interessante isso que você fez? Quando a gente fala, por exemplo, na educação dos filhos, ao invés de julgar, de condenar o filho, é falar, meu filho, será se não tem um caminho melhor para você fazer? Você ser mais paciente, não brigar com seus irmãos, ainda mais sem necessidade, não causar conflitos, ter uma alimentação melhor, dormir melhor, estudar melhor, buscar se dedicar aos estudos, porque é necessário esse estudo tanto para você enquanto espírito, como também para você aqui na Terra. Então é um direcionamento em que, ao invés de a gente buscar um julgamento e uma condenação, a ideia é de mostrarmos o caminho e explicar o porquê dessa necessidade de transformação. Não é algo que deve surgir como uma exposição, como expor o outro para outras pessoas, como tornar a pessoa, deixar a pessoa em uma situação ruim, vexatória, uma situação em que essa pessoa pode se sentir envergonhada, embora muitas vezes a gente faça isso. Na própria educação, por exemplo, dos filhos, em alguns momentos os pais acabam fazendo isso, né? Ao invés de apenas orientar, esses pais, eles acabam julgando os filhos, acabam falando que os filhos não convivem bem com os irmãos, acabam julgando, apontando o dedo, ao invés de dizer, não, vamos seguir para outro caminho, ou algumas vezes os pais também xingam os filhos, não tem essa paciência. Então a gente precisa, sim, entender esse sentido de educação, nesse sentido de buscarmos orientar e não ficar buscando apontar esses equívocos. E a gente pode pensar assim em todo um processo de evangelização, de educação, que todos nós, espíritos em evolução passamos, e a gente pode lembrar, fazem comparações depreciativas, isso, como a Andrea está nos colocando. Comparações depreciativas como, o seu irmão estuda mais que você não gosta de estudar, seu irmão gosta, você não convive bem, já seu irmão convive bem, você é preguiçoso e seu irmão não é. Então acaba apontando as coisas que precisam ser melhoradas, mas no sentido de humilhar ou de deixar aquela pessoa para baixo. E a comparação também ela acaba atrapalhando nisso, né? Ao invés de entendermos que todos nós temos aqui as nossas particularidades, estamos caminhando, temos muitas coisas ainda a melhorar, né? Todos nós. Então é natural que a gente possa passar por as situações de
de em algumas situações não realizarmos coisas boas, de termos preguiça para estudar, para trabalhar. Então é que seja um processo que até conosco mesmo nós possamos ter esse cuidado de não nos julgarmos, mas de buscarmos nos educar. Então a gente entende que isso passa por um processo de educação do espírito, e a gente pode ter como exemplo o próprio processo de evangelização infanto-juvenil, que isso acontece em diferentes religiões. No caso do espiritismo, a gente pode deixar isso como exemplo, a evangelização infanto-juvenil. É interessante até que a gente procure, né, esse espaço de evangelização. Claro que no próprio lar também isso pode acontecer, essa evangelização, essa busca por estudar o evangelho, e claro que nós possamos também sermos exemplos uns para os outros, né? Não só saber tudo sobre o evangelho, mas buscar vivenciar realmente isso. E também nas outras atividades a gente pode ter um direcionamento não só para as crianças e jovens, mas para adultos e idosos também, por exemplo. E nisso, se a gente for levar em conta o centro espírita, nós podemos considerar as atividades como as palestras, o grupo de estudo do ESD, como tem no LEX, ou o grupo de estudo do Livro dos Espíritos, livro de estudo sobre mediunidade. Então tem diferentes grupos de estudos que assim nos direcionam no caminho de evangelização e não de apontar os nossos erros, entendendo que nós estamos todos nós em evolução. Então a gente então nós vamos nos direcionando assim para a ideia de qual a moral que nós temos para julgar o outro. Que moral é essa que nós temos? Aí a gente pode lembrar até, moral entre aspas, né, claro. Aí a gente pode lembrar até dessa... A gente pode lembrar até dessa ideia da trave e do argueiro no olho. Da trave e do argueiro no olho. Então, que no próprio evangelho, aqui nesse próprio capítulo, nós temos esse comentário sobre a trave e o argueiro. A trave, que muitas vezes a gente julga o outro, julga a ação do outro, do vizinho, do amigo, do familiar, só que a gente não lembra da gente. A gente julga o terreno do outro, diz que o terreno do outro tá sujo, mas não lembra de olhar para o nosso. Então a trave é algo que, se comparado ao argueiro, que é como se fosse um cisco, a trave é algo bem maior do que um argueiro. O argueiro que é uma coisa quase que nem vista, né? Que é um cisquinho. Então nós muitas vezes apontamos as ações dos outros ao invés de olharmos para as nossas. Olharmos para o nosso interior, ou mesmo olharmos o que nós precisamos melhorar ainda, né? Porque às vezes se a gente se considera em uma situação um pouco menos ruim, a gente precisa olhar, então eu caminhei, consegui melhorar, mas tem algo a mais para ser feito. E se eu conseguir chegar até aqui, meu irmão também com certeza vai conseguir. E assim, a gente vai conversando, né, sobre essa situação de será se eu tenho a postura adequada, a postura exemplar, a ponto de que eu possa assim falar para o meu irmão que ele está errado? Porque muitas vezes a gente passa por isso e a gente se entende como correto, como exemplar. A gente acha que os outros estão errados e nós estamos certos. Então, se a gente passa por essa situação de achar que o outro ele é o errado e assim julgarmos, a gente então pressupõe-se que nós estamos nos entendendo como pessoas mais evoluídas do que ele. E aí a gente pode pensar, não, mas realmente eu só faço boas ações, eu busco a caridade, eu busco me relacionar bem com os outros, e aí a gente pode pensar, tudo bem, beleza, que bom que a gente está conseguindo fazer isso. Mas nas outras encarnações, como que a gente era? Como que era a nossa relação com o outro nas outras encarnações? Muitas vezes, quando a gente nem compreende essa ideia da encarnação, da reencarnação,
A gente pensa, eu sou uma pessoa muito boa, por que eu tô passando por essas situações de sofrimento? Por que as pessoas não são gratas comigo? Por que eu realizo tudo de bom, por exemplo, com os meus familiares, cuido dos meus familiares, cuido da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, e por que eles não agem em retorno em relação a essa ação que eu estou fazendo? Inicialmente, né? Primeiro que a gente deve conversar é que a gente não precisa, não deve esperar esse retorno. E outra situação é que a gente pode olhar se a gente está no planeta de provas e expiações e se a gente está na situação de nascer e renascer, a gente pode ter a certeza de que a gente passou por situações diferentes anteriormente e nós cometemos equívocos ainda maiores do que o que a gente comete hoje. Então, entendermos que se a gente acha que está bom hoje, imagina. E mesmo assim, a gente tem muita coisa para ajeitar, imagina como que não foi antes, né? Então, buscar essa preocupação de entender que, será que moral é essa que eu tenho? Claro, moral aqui, entre aspas, mas eu tenho uma postura adequada para que eu possa me colocar acima e colocar o meu irmão abaixo? E então quando a gente vai falando sobre esse julgamento, né, sobre não julgar, a gente pode falar então sobre os vícios também que nós temos, o que é natural ainda termos esses vícios, por conta ainda do grau evolutivo no qual nós nos encontramos, como nós já falamos, né? Então nós temos esses vícios e a gente acaba julgando os vícios dos outros. E aí tem uma música bem interessante do grupo Simplesmente Almas, que se chama O Vício e o Ócio, que aí tem um trecho que fala o seguinte: quem nunca bebeu egoísmo, fumou orgulho ou cheirou vaidade, que ofereça a primeira pedra. O vício é o ócio da humanidade, por isso mãos à obra, pois só o amor medra. Então a gente tem assim, a gente pode tirar daí um próprio exemplo, né, de Jesus, que no encontro dele com a adúltera na praça pública, né, que ela tá ali quase sendo já não crucificada, mas apedrejada. E aí ele fala para as pessoas que estão ali: atire a primeira pedra aquele que estiver livre e sem pecado. E aí as pessoas então olham umas para as outras, aliás, olham para elas mesmas e passam por esse momento de se conhecer, né? Claro que o processo de autoconhecimento é bem maior do que isso. Mas elas ali naquele momento, rapidamente, elas olham para si e veem: eu tenho muito ainda para melhorar, já cometi muitos equívocos. No caso lá da expressão muitos pecados. É claro que a gente sabe que não é o pecado, no sentido de que a gente vai ser sempre condenado e sofrer por conta desses equívocos. A ideia que o Espiritismo nos traz não é essa. É de processo mesmo evolutivo. Então a gente tem lá a situação da adúltera, né, como um vício dela, mas aí a gente pode pensar: não, esse vício eu não cometo. Tudo bem, mas os outros vícios que nós cometemos, o ódio, a vaidade, o orgulho, que é justamente isso, né, o que a música nos traz. E a gente entende, então, que através do amor a gente consegue sair dessas situações de ódio, de rancor, de vaidade, de orgulho, de avareza. E aí é um processo educativo e é um exemplo, né, mesmo que tanto o Evangelho como também a doutrina espírita nos traz. E aí então é sempre esse trabalho de pensar: eu tô falando aqui do outro, né? Para mim o que o outro tá fazendo tá fora do eixo, fora de eixo. Mas e eu, né? Só realizo ações adequadas? Sou sempre o exemplo? Ou tem uns momentos ali de dor e de queda? E sempre se preocupar, né, e retornar essa ideia de eu tô bem agora, ou relativamente bem, mas vamos nos preocupar também com o anteriormente, né? Então que nós possamos lembrar, né, através dessa ideia da reencarnação, que nós temos ainda muitas coisas para ir ajustando. Lembrando do amor e da bondade de Deus. Como nós falamos, a ideia não é de julgamento, não é de condenação, mas a ideia é de entendermos a necessidade de estarmos aqui na Terra convivendo uns com os outros para que a gente possa mesmo evoluir. E então a gente tem que se preocupar também com outro sentido, né? Falando sobre essa questão de julgamento ainda, nós temos algo que
que está bem presente na nossa sociedade, que é a ideia da justiça com as próprias mãos. Que a gente se vê como pessoas que estamos realizando as nossas ações cotidianas adequadamente, as nossas ações políticas, estamos nos relacionando bem com as pessoas, estamos pagando os nossos impostos, trabalhando de forma atendendo assim a uma moral e buscando sermos pessoas éticas e tal. Então a gente entende que a partir disso muitas vezes a gente entende que a gente tem o direito de julgar o outro que não está nessa mesma situação que a gente, e a gente vem e com as próprias mãos nós queremos fazer justiça. Como, por exemplo, em casos em que as pessoas cometem assassinatos ou cometem assaltos ou mesmo violência com outra pessoa, e a gente, ao invés de buscar que, de acordo com as leis, né, no caso terrenas, ou também com as leis divinas, mas de acordo com as leis terrenas, ao invés de a gente esperar que a própria lei terrena possa organizar isso e ajustar, né, e claro, a pessoa receber ali uma consequência que é natural por conta dos equívocos que ela cometeu, mas sem que isso possa vir como um peso. Então, ao invés de a gente entender isso, a gente acha que a gente tem o direito de julgar e de linchar essa pessoa publicamente, assim como as pessoas queriam fazer anteriormente com a adúltera. Então a gente acha que a gente tem esse direito, esquecendo que esquecendo que nós estamos todos evoluindo, né, irmãos ainda imperfeitos, somos todos irmãos imperfeitos em evolução. Então que nós possamos ter esse cuidado. Agora, além desse linchamento em praça pública, a gente também tem um linchamento virtual. Tem uma cultura de cancelamento que está sendo bem explorada e bem falada atualmente, talvez com esse momento de pandemia isso se torne mais frequente, né? Que a gente fica cancelando o outro, né? Entre aspas, a gente fica julgando na própria internet um artista ou alguma pessoa conhecida por conta de alguma ação que ela cometeu que a gente acredita que seja uma ação equivocada, e ao invés de acolher como irmão, a gente acaba jogando pedra, julgando, cancelando, não acompanhando a pessoa mais, julgando ela através das redes sociais, mandando mensagens que acabam trazendo mal para a pessoa, que acabam denegrindo a imagem da pessoa. Então, qual a necessidade disso, né? A gente gostaria que essa situação acontecesse conosco, então se a gente não gosta que aconteça conosco, é interessante que a gente também não busque realizar isso com o outro. Então que nós possamos agora fazer uma leitura aqui do livro Vivendo o Evangelho, psicografia de André Luiz, aliás, psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo Espírito André Luiz, e aí a mensagem que o livro nos traz referente a leitura que nós fizemos da indulgência, nos fala o seguinte: o título é Não Confunda. Então a mensagem nos traz: não critique, mas ajude. Não censure, mas corrija. Não julgue, mas aconselhe. Não condene, mas socorra. Não repreenda, mas não acuse, mas esclareça. Não reprove, mas explique. Não desmereça, mas encoraje. Não incrimine, mas auxilie. Não discuta, mas resolva. Não seja juiz do próximo, mas faça alguma coisa em favor deles, tendo a sinceridade de não confundir a virtude da indulgência com a esperteza do comodismo. Então a ideia é não criticar, não censurar, não julgar, não condenar, não repreender, não acusar, não reprovar, não desmerecer, não incriminar, não discutir. E ter sempre uma postura diferente, a postura da reconciliação, a postura da orientação, a postura do direcionamento, por exemplo, ao Evangelho e aos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz. Então, a postura de pacificador, na verdade. E não de alguém que condena, não de alguém que agride, não de alguém que machuca, não de alguém que é o dono da verdade. Então, que nós possamos realizar agora a nossa prece final, agradecendo a todos os irmãos que estiveram aqui conosco,
conversando ou nos ouvindo também. Que nós possamos, então, agora, se necessário, nós sentirmos melhores, para que a gente possa se concentrar, nós podemos fechar os nossos olhos, agradecendo a espiritualidade amiga, por mais esta semana, por mais este evangelho, que essas energias que nos envolvem possam sempre direcionar para o caminho da indulgência, para o caminho do perdão, para o caminho da paciência também. Que essas energias cheguem aos irmãos que cometeram equívocos conosco, que nós possamos perdoá-los, e aos irmãos também para o qual nós cometemos equívocos com eles, que eles possam nos perdoar. Que essa mensagem venha como júbilo, como direcionamento para a gente nessa caminhada. Que essa energia chegue aos nossos vizinhos, que eles possam estar com os corações cheios de amor, de perdão, de paciência, diante dessas dificuldades que nós temos de nos relacionar e que é natural que isso aconteça, por conta das divergências que nós temos com os nossos familiares, isso por conta mesmo, isso que nós vamos trazendo em diferentes encarnações, que nós possamos então nos reconciliar, que possamos também buscar fortalecer os nossos laços. Que essas energias cheguem aos nossos irmãos que estão nos hospitais, com diferentes doenças, ou que estão em seus lares também doentes. Que essas energias venham como paz, tranquilidade e serenidade para o espírito e também para o corpo físico. Que essas energias cheguem aos familiares desses irmãos. Que eles possam ter paciência, possam ter fé e resignação. Que essa energia chegue a todos nós, tão necessitados de amor, tão necessitados de perdão. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, que nós tenhamos um excelente dia, lembrando que hoje nós temos o Enxugando Lágrimas às 19 horas, e ao longo da semana a gente continua com o Evangelho às 9 horas da manhã, todos os dias da semana, e na quinta-feira a gente tem a palestra, a gente tem a palestra às 19 horas, e às 20 horas nós temos a vibração com o João. Então, que possamos continuar acompanhando as atividades virtuais do Lex, e desejamos a todos um excelente dia. Lembrando também que no perfil do Lex nós temos aí os números dos atendentes e os horários também, que eles estão disponíveis para atender no atendimento fraterno. Então, qualquer coisa, se vocês estiverem precisando, é só buscar esses números, ou tiver alguma dúvida, é só entrar em contato aqui no Instagram do Lex. Então, um excelente dia a todos nós, um grande abraço, até mais, gente.